Olá, tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu sou Denise Uma, sou médica veterinária, espiritualista e estudiosa da espiritualidade dos nossos animais domésticos e os não domésticos e principalmente que interseção energética nós temos com eles, porque a gente sabe, gente, que tudo é frequência. Tudo é frequência, todo mundo é feito de átomo, dentro do átomo tem partículas como os elétrons que vibram e cada uma dessas partículas vibram conforme meu estado de espírito. Não existe assim, porque cachorro vibra assim, porque o gato vibra assim, porque a arara vibra, não importa. Vai depender para todas as espécies, gente, o estado de espírito. Mas para nós é o que mais interfere, porque a gente teoricamente tem uma consciência mais, mais absoluta, mas não usa, né? Porque a gente nem sabe dessa bendita consciência de se despertar que a gente precisa ter. E eles dependem sim da nossa intercessão, porque se a gente for ver os que nunca passaram por casa de ninguém, eles são diferentes. Porque eles sabem que o instinto de sobrevivência, eles sabem que isso pode dar aquilo, eles sabem quem é predador, quem não é predador. No momento que aquele pet já é albergado numa casa de humano, começa a intercessão. Por isso que é um crime uma pessoa abandonar um pet que viveu numa casa. Ele não lembra mais. Até ele lembrar já foi. Entende? Ele tem um instinto, não tem mais. A gente fez a bondade de destruir esse instinto, ou pelo menos esquecer o instinto. Mas será que acontece isso? Gente, você, por exemplo, se você ganhar um monte de dinheiro, depois de um tempo, você vai esquecer que você tinha boleto para pagar, você tinha carência econômica, você tinha isso, que moravam numa casa. Você vai viver daquele jeito. Se um dia você tiver uma quebra e tiver que voltar para aquilo lá, você fala, e como é que eu vou fazer para não viver nessa casa? Como é que eu vou fazer com isso? Se você morre, não precisa nem ir muito longe. Se de repente você sai daqui, tá? Então, tudo isso acontece também na espécie deles, a gente tira isso. Por isso que a gente não pode tentar transformar um pet em gente. A intercessão já está fazendo isso por conta. Eles já acabam filtrando doenças, sim, porque eles conseguem fazer essa leitura, gente. É energia pura. Então, se meus elétrons estão vibrando dentro da minha espécie humana, estão vibrando conforme eu estou sentindo, eu estou com medo, eu estou com alegria. Sim, existe pesquisa científica. A tabela de Hawkins, gente, se você for na internet, você consegue verificar, ela te dá em que vibração, em que nível você está vibrando, tá? Então, veja, você está vibrando, você tem um registro energético de vibração, tem registro, gente. E aí, o que acontece? Tudo é tudo, gente, que está à sua volta, seja a tua casa, seu encanamento, sistema elétrico, aparelho elétrico, teu carro e o teu pet vão manifestar, porque são seres dependentes da sua frequência. É como se fosse da gente. Então, um aparelho elétrico, ele vai sim ser danificado por essa frequência, como você jogar água dentro de um motor, que é de um eletrodoméstico, ele vai explodir. Tá? A interferência é essa, ele vai mudar a forma de trabalhar aquele eletrodoméstico, ele vai quebrar. Quer ver uma coisa interessante, gente? Outro dia eu estava numa live, nossas lives de sexta-feira. Se você quiser participar, basta chegar lá. Sexta-feira, às 19 horas, a gente tem um bate-papo legal lá no Instagram. Eu estava trabalhando, eu deixo tudo marcado, eu deixo um script no meu computador, eu estou com o meu celular, eu gravo a partir do celular. De repente, parou o computador, mas parou assim, não fez nada, não fez um barulho, não fez. Simplesmente ele tomou uma descarga que talvez fosse direcionada a mim, ele absorveu, que é o que acontece também com os pets. Lembra disso, o que é direcionado a mim. A gente não sabe, porque você está fazendo live para, sei lá, 100 pessoas, e de repente uma pessoa pode não ter gostado do que ouviu, ou já veio com uma intenção. Acontece com todo mundo, a gente que está aparecendo, né?
e não teve mais jeito. Todo o sistema dele, porque agora tem a nuvem, tem tudo isso, tudo bem. Mas tive que comprar outro aparelho, tá? Então, não é porque eu estou falando para vocês que não acontece comigo, ou se acontece. Imagina que não. Então, essas coisas acontecem e não é para a gente, ai, eu não tenho sorte. Não. Outro dia eu estava vindo para minha casa, uma rua super tranquila, saindo do semáforo, de repente, passa por cima de mim o pneu de um caminhão. Só o pneu. E veio correndo uma pessoa atrás. Quer dizer, qual a chance de você estar passando numa rua deserta, que tem uma borracharia que deixou escapar de lá de dentro o pneu de um caminhão, que só pelo menos quebrou a lente do meu farol, nem amassou o carro, vindo pelo meu lado direito, quer dizer, vindo do mundo. Então, que agressões que estão chegando e eu não estou sendo cuidadosa o suficiente? Sim, exatamente isso. Então, são leituras que não é para você estar esperando o pior, fazer aquele dramalhão, não. É você, na hora, fazer a leitura, que bom, não aconteceu nada. Porque sua mente está atenta em você. Essas frequências que você está gerando não é que vai só para fora, vem para dentro, tá? Então, quando você está emitindo essas frequências todas, a gente consegue fazer a leitura, a gente consegue localizar. E é o que a gente mais faz hoje em dia, é fazer a localização de frequências e tratar isso, gente. Não adianta eu falar para você que você tem um negócio e não te ajudar a você melhorar com isso. Eu sempre falo isso para meus pacientes, para meus ouvintes. Eu quero te ensinar o que você está gerando e com certeza você não sabia, né? O que você está gerando e como é que a gente faz para consertar aquilo. Porque vim com alguma coisa, me falar que eu tenho e não consertar, eu nem olho, vou embora. Sabe? Eu me lembro quando apareceu o câncer na minha garganta, eu fui no hospital do AC Camargo, o médico chegou por trás de mim e ele fez assim. Falou assim, isso aqui está muito grave, talvez a senhora perca a garganta. Eu falei, virei para ele, olhei bem na cara dele, achei um absurdo ele falar isso para uma pessoa, porque não é producente. Ainda bem que foi, espero que não tenha sido para mais ninguém. Falei, mas você não sabe nem para quem acende o velo, e fui embora. Falei, eu vou dar um jeito nisso, eu do meu jeito, das coisas que eu conheço. Voltei dali 9 meses e não tinha nada, não tinha mais nada, tá? Então, de verdade, se eu estou vibrando e está acontecendo alguma coisa, não é para você se pôr na sua posição de coitada e não sei o quê, não tenho sorte. Não. Gerei, sou responsável sim. Não sei como é que foi feito isso, porque, né? Lá longe, como é que foi criado? Enfim, mas eu vou dar um jeito nisso, tá? Então, sempre eu gosto de medicar, mas de trazer para você. Então, quando eu faço apometria, que é um dos meus carros-chefes, né? Eu quero ir na sua linha temporal, nas suas outras encarnações, e visitar essas suas partes que ainda estão presas lá, mas que estão vivas. Tudo que você viveu, principalmente as coisas desagradáveis em outra experiência, que infelizmente ainda a gente dá mais atenção para o pior, né? Quando a gente visita para saber o que aconteceu, que a gente pede permissão para a tua própria alma e aparece, você fala, tá bom, o que vai adiantar dessa informação? Olha, aconteceu isso na Idade Média, então tá. Então nós vamos vibrar assim, a gente vai fazer vibrar de uma outra forma, a gente vai fazer meditação, a gente vai fazer oração, a gente vai se perdoar. Então, o que eu venho percebendo é que, junto com uma leitura apométrica, a gente pode levar uma solução, a gente pode pedir para aquele obsessor que veio te acompanhando ser levado embora, a gente pode. Mas você aqui precisa também ser tratado. É onde entra um frequencial quântico, é onde entra os sons bineurais, é onde entram os exercícios. Isso são imprescindíveis. Então, eu ensino para os meus pacientes a fazerem o EFT. Que raio de EFT é esse? Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional. Aquele troço tem que sair do sistema. Então, da mesma forma que a gente sabe que aquilo está reverberando, é porque está no teu sistema. Então, além de eu ir com a apometria lá longe, na sua linha temporal, né, e lá resolver aquilo,
aqui no tempo de agora, nesse século, nesse ano, nesse dia, eu ensino você a fazer exercícios, porque isso eu percebo que empodera a pessoa. E quando você faz isso e você vai estar habilitado fazendo seu pet, também resolve e vai te empoderar. Então, assim, eu falo que eu não quero só resolver para você, eu quero que você aprenda a se resolver. Isso é um dom que todo mundo já sabe, muitas pessoas não querem, gente. Ah, imagina se tem gente que quer parar, não, eu vou fazer isso aqui, vou resolver isso aqui, como eu fiz comigo quando apareceu esse troço. Não, 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 vou resolver. Pode ser que não tenha solução nessa vida, ok também, mas vou resolver, tá? Então eu gosto de empoderar os meus ouvintes, os meus seguidores, todo mundo a fazer. Nas minhas lives de sexta-feira, eu costumo trazer isso de volta e ensinar as pessoas. Isso é importantíssimo. Então, de verdade, é importante você. Ah, que bom, limpou para mim. Mas você está pensando diferente ainda? Porque você não é só aquelas experiências ruins. Você é você. Que de repente ainda está pensando negativo, ainda está vibrando, os teus elétrons estão vibrando conforme você pensa e sente. Quando a gente faz um exercício de EFT, você está ajudando aquilo a sair mais rápido do seu sistema. Você está se empoderando, falando, nossa, eu consigo fazer isso. Exatamente, você consegue. E eu gosto muito de trazer isso. A PNL também ajuda muito. O Ho'oponopono ajuda muito. Mas eu percebo que a EFT é um negócio fantástico. Porque você pode, com você em circuito fechado, fazer essa solução, resolver essa pendência. Então, não existe certo, não existe errado. Só existe o que não é funcional. Se olha para a tua vida, para a tua casa, para o teu carro, para o teu pet, está dando ruim, é uma frequência que você está vibrando. Não é para você achar que você é um pobre coitado, vítima do mundo, da sociedade, de um trabalho magístico. Vamos tratar. E é quando a gente sai daquela posição de vítima e fala, não, não, eu quero tratar eu quero aprender a tratar esse troço. E é isso exatamente que a gente faz. Pessoas, como a gente lida muito, gente, com o luto. A gente vai perder sempre alguém, porque é uma realidade. A gente veio, mas a gente vai, né? E eu tenho um curso, gente, na Hotmart, que é superação, que eu ensino você com estes exercícios a superar aquele momento, se compreendendo melhor, se aceitando melhor. Então, eu fui muito mais longe para você compreender como isso funciona. Quando a gente desperta, como falou Jesus, a lucidez te liberta, né? A luz te liberta, que é a lucidez. Essa luz vai fazer você abrir os olhos. Tá, eu não sei por que está acontecendo, mas em algum canto está acontecendo. E não existe culpados, não existe, só existem reféns. Nós somos reféns da nossa história. E os nossos pets também. Eu comecei a fazer esses paralelos todos há 3 décadas, gente, de ver as vidas das famílias e os pets que vinham para elas. Como que era aquele pet? Ele era aquele que vem sem nada, ou aquele que adoece de tudo, aquele que tem um problema comportamental? Vai da nossa frequência. Não existe acaso. Vem da nossa frequência, vem para o campo da gente. Eu sempre conto isso para vocês, dos pets que eu trago para o meu campo, né? Então, é possível você se empoderar, mas para você se empoderar, você tem que acordar, sabe? Não achar que você é vítima, que é coitado, que não pode. E não importa o que seja. Naquele dia que falou que aquilo na minha garganta ia tirar minha voz, falei, vai nada, de jeito nenhum. E a minha vida inteira foi marcada por coisas seríssimas, gente. Quando eu tinha 4 anos de idade, o balanço de uma criança num clube de campo que meus pais levavam a gente, perto de um rio chamado Jacuí. Eu não vou esquecer nunca. Eu sei que eu achando que eu era grande, eu empurrei uma outra criança menor naquele balanço e o balanço voltou e furou minha cabeça.
mas tirou essa tampa da minha cabeça. Imagina, acabou com o dia de todo mundo. Eu não lembro de nada disso, é o que estou presumindo. Mas eu não me lembro um minuto sequer de estar sofrendo, de estar assustada. Eu me lembro da minha mãe pegando a blusa dela ou alguma coisa assim, me envolvendo, porque aquilo devia sangrar legal. E eu não lembro de nada. Só lembro assim, que minha mãe contava que eu não ia nunca mais ser normal, que eu não iria falar, que eu não iria escrever. E demorou 11 anos para eu fazer osso de novo aqui. Fico voltando um pedaço na minha cabeça, né? Mas, vida que segue. E ela sempre falava que eu tinha a letra feia, etc. Só depois que eu comecei a estudar, que eu vi que era só aquela informação que ela colocou, por isso que a minha letra era daquele jeito, era. E eu ainda hoje tenho reflexos, gente. Ainda hoje, com 71 anos. Tá? E eu escrevo o dia inteiro. Então, eu percebo que o meu querer, em cima dessa movimentação, dessa impressão que ficou no meu cérebro, eu começo a escrever com uma letra linda. Se eu descuido aquela... Para você ver que é muito mais embaixo esse buraco. Não é só com vocês, é comigo também. As coisas ainda estão acontecendo e é isso que eu fico encantada, porque é possível a gente modificar. É possível você fazer diferente, mas você tem que querer e encarar. De verdade. Então, com 4 anos eu tive isso. Depois eu tive diversos acidentes que eu me machuquei muito sério. Tive acidente de quebrar um osso e não saber nem que quebrou e continuar, seguir a vida depois que a gente vê que já estava quebrado. Eu tive um aneurisma. Eu tive que sobrou desse acidente, um pedaço soltou e caiu na corrente e ele saiu. Ele desceu por uma veia inacreditável como é que ele surgiu no braço depois. Eu tive atropelamento, eu tive peritonite, eu tive coma, mas eu acho que é para provar de verdade que não aceita aquilo, não aceita aquilo como uma verdade, porque aquilo vai passar. Ai, mas e se morrer? Continua aceitando aquilo, que você vai continuar na pós-vida do mesmo jeito. Você quer isso? Ou você quer sair daqui joinha? Pode estar velha, mas você quer o quê para você? Por isso que a gente sempre fala, olha o que você quer de verdade. O que você não tem, você já sabe, né? Então, vamos fazer dessa possibilidade de se tratar uma realidade, mas deixa de aceitar qualquer tipo de realidade que seja inóspita como uma realidade. Larga isso. Larga isso. Larga. Você não tem que aceitar. Nada. Ai, mas então você é uma rebelde? Que seja, eu sou uma rebelde. Não vou aceitar, eu quero saber o que é isso, eu quero entender disso, eu quero saber as possibilidades. Então, tudo você vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Porque não é só por você, é pela vibração que você está emanando, emitindo. Tudo à tua volta vai ter impregnado. E aí você vai ver que aquelas situações mala que você vive, aquela pessoa mala, de repente fica legal com você. Porque fala, não, eu vou imaginar outra coisa, eu vou imaginar o melhor, e eu vou fazer o melhor, e vou fazer esse melhor. Seja persistente, determinado, porque a vida é isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está aqui para sofrer. A gente está aqui para faturar situações. É isso? Então eu vou fazer diferente. Eu vou melhorar. E vou conseguir, vou fazer, vou. E já começa se imaginando aquilo concluído e feito e um sucesso. Nisso está embutida a vibração de tudo que te cerca. Aí que eu falo que é o mais desafiador. É você ver lá fora, se aqui dentro já está legalzinho e lá fora ainda está tudo estranho. Porque demanda um tempo, gente. Tudo aquilo que você criou antes de mudar as suas frequências, a sua realidade, mudar a sua forma de sentir e pensar, e onde você põe o seu foco, mas tudo aquilo que você criou está criado. Não é porque você mudou agora que tudo lá ficou, então vai desaparecer. É uma partícula criada. E ela vai chegar na tua realidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se chegar numa realidade, que você vai falar, entendi, vou mudar isso também. É isso. Então, o que eu ouço dos meus pacientes, eu estava tão bom e agora fiquei assim. Então, você não estava bom.
porque você não se empenhou 100% em querer esse melhor para você, sabendo que esse melhor, do seu melhor, vai reverberar nos teus filhos humanos e não humanos, nos teus parentes, na tua casa, no teu carro. Tudo é mergulhado, é imerso na gente. Não é bárbaro isso? Então, a EFT, ó, vou deixar essa sementinha aí dentro da tua cabeça, que nós vamos gravar um programa inteirinho, eu vou falar isso para você, tá? A EFT é uma criação fabulosa, deliciosa, em que você pode fazer em qualquer instante, e não é só para resolver perrengue, pelo contrário, é para você também instalar um bem-estar. É para você fazer a rodada, que são os meridianos que a gente vai percutindo, né? Você já deve ter visto. Colocando, não, que ano maravilhoso que eu tô. Você cocria. Você cocria no seu corpo aquilo que você quer. Nossa, como é que é isso? Eu quero aprender logo, né? Verdade, você pode fazer isso. E são experiências, gente, que eu faço comigo. Eu faço no meu corpo, eu faço na minha realidade, eu faço com os meus pets. E com os pets você também pode fazer isso, também pode fazer isso. No nosso próximo programa, a gente vai gravar inteirinho ensinando você a fazer a EFT em você e no teu pet. Olha, não perca, vai ser sensacional. Um beijo grande, um feliz ano novo, muita alegria, muita prosperidade, abundância e lindas cocriações na sua vida. Fica na paz.